Oi, meu nome é Keraban e hoje a gente vai falar brevemente sobre a polinização, a monolexia e a sua relação com as vestas do figo. A polinização consiste na transferência de pólen da parte masculina da flor, que são as anteras, para a parte feminina da flor, que é o estigma. A polinização pode ser classificada de várias maneiras. Uma delas é a autopolinização, que a própria planta se poliniza. Outras maneiras que a gente pode classificar de acordo com o seu agente polinizador. A gente tem fatores abióticos e bióticos. No caso dos abióticos, a gente tem a anemofilia, que seria a transferência de pólen por meio do vento. E temos a hidrofilia também, que é a polinização por meio da água. Outro caso que a gente tem de polinização é a entomofilia, que é a polinização por meio dos insetos, que no caso são as abelhas, por exemplo. Dentro da entomofilia, a gente tem casos mais específicos, que aí entra a monolexia, que é quando a planta induz um tipo de inseto específico para ser polinizado. Ela precisa desse inseto, no caso, ela necessita. Um dos exemplos que a gente pode citar é a tucuína formosa, que é uma planta do cerrado. Ela é da mesma família do café, das rubiáceas. Essa planta ela produz uma flor com o tubo floral muito alongado, podendo atingir até 10 centímetros de comprimento. E para ser polinizada, ela precisa de um inseto que a gente tem no cerrado, que são as mariposas da família Sphingidae. Essas mariposas possuem um aparelho bucal bem alongado também, que consegue atingir a base desse tubo floral, que é onde se encontra o néctar, e assim elas podem polinizar outros da mesma espécie. Outro caso que a gente pode citar são das vespas, a relação das vespas com a figueira. Essa é uma relação mutualista obrigatória complexa, porque envolve desenvolvimento do inseto no interior do fruto. Ou seja, a vespa fêmea entra dentro do sicônio, que a gente chama, que é o pseudofruto, ela entra por um orifício lá dentro, poliniza as flores femininas dentro desse fruto, põe seus ovos em alguma dessas flores. Aí ela morre. Um mês depois, nascem as vespas machos. E essas vespas elas copulam com as fêmeas ainda no interior do fruto, elas copulam com as fêmeas e abrem túneis pelo meio desse pseudofruto. Aí elas morrem também. Logo depois, um pouco de tempo depois, nascem as vespas, eclodem os ovos e nascem o restante das vespas, que são as fêmeas. Aí essas fêmeas elas coletam o pólen de outro conjunto de flores femininos ainda. Elas coletam o pólen e saem por esses túneis que os machos deixaram. E saem e vão procurar outras plantas da mesma espécie para ser polinizada. Lembrando que as plantas elas precisam ser monóicas. Essas plantas elas têm que ter as duas flores dos dois sexos no mesmo sicônio ou no mesmo pseudofruto. Então ela procura outra planta da mesma espécie que esteja no seu estado, que seja passivo para a fecundação e para a postura dos ovos dela. Olá, meu nome é Luiz Guilherme e irei falar das adaptações dos insetos para realizar polinização nas plantas. Os insetos possuem modificações corporais para carregar o pólen e armazenar o néctar. Possuem também sensibilidade nos órgãos sensoriais, para decifrar rapidamente cores e odores. Alguns desenvolveram a chamada especialização de plantas, onde só polinizam uma espécie precisa de flor. Essas evoluções foram provocadas pelas plantas, das quais usam dessas características dos insetos para serem polinizadas. As plantas também tiveram adaptações para auxiliar o inseto a localizar mais facilmente o néctar e facilitar a dispersão do pólen. Dentre as estratégias de atração, destacam-se o uso de fragrâncias, pétalas coloridas, áreas de pouso, até armadilhas temporárias para insetos. Algumas plantas também desenvolveram travas para evitar o furto de néctar. As flores visitadas por besouros possuem cores mais neutras e forte odor. Isso se deve ao olfato desenvolvido dos besouros. O cheiro exalado pela flor assemelha-se a alimentos em fase de fermentação. Como exemplo de flores polinizadas por besouros, temos os lírios e as magnólias. A mosca varejeira é atraída pela estrela, onde deposita seus ovos no centro da flor. Esses ovos chegam a eclodir, mas morrem ali mesmo. Flores polinizadas por abelhas possuem cores mais fortes, exceto o vermelho. Isso se deve ao fato das abelhas enxergarem o ultravioleta e não conseguem enxergar o vermelho. A atração é feita por pétalas que se parecem com abelhas fêmeas.
e o uso de uma substância química parece o feromônio e atrai o macho para copular. E este então entra em contato com o pólen. Flores polinizadas por borboletas e mariposas possuem cores variadas, inclusive o vermelho. Algumas desenvolveram estruturas que só são acessadas por insetos que possuem o aparelho bucal longo, como no caso das borboletas. Para as mariposas, as cores são mais pálidas, isso porque esses animais possuem hábito noturno. Olá, meu nome é Camila. Essa é uma breve apresentação da disciplina de entomologia sobre dispersão, em específico sobre a mirmicocoria. Então, a dispersão é realizada através das unidades de dispersão de ásporos, que podem ser pelas sementes, frutos, planta inteira ou partes da planta. E ainda pode ser natural ou artificial. A artificial é realizada pelo homem e tem como exemplo o plantio de sementes cultivadas ou ornamentais. Aqui temos alguns tipos de dispersão: a zoocoria, mirmicocoria, ictiocoria e saurocoria, entre outros. A mirmicocoria é a dispersão de sementes por formigas. É uma interação importante para a reprodução das plantas, que envolve os insetos móveis, que no caso são as formigas, nesse caso. E pode ser considerada uma interação mutualística, onde ambas as espécies se beneficiam. As formigas se alimentam da semente, e a dispersão pode ser acidental ou não, quando são abandonadas. As sementes que são abandonadas são inviáveis para as formigas, no entanto, são descartadas intactas e viáveis para a germinação, que é a dispersão ativa. As sementes têm corpo comestível, que são chamados de elaiosomo. Esse aqui é o elaiosomo, que é o apêndice da semente, contém proporções nutritivas, contém lipídios, proteínas e carboidratos. E apesar de ser considerado um fenômeno mundial, a mirmicocoria é desproporcionalmente prevalente em 3 comunidades vegetais: ervas de floração precoce, plantas perenes e plantas tropicais. É benéfico para as formigas, que elas se alimentam da semente, pode reduzir a competição intraespecífica e interespecífica, e o ninho oferece proteção e ainda são ótimos micro-regiões para a germinação. Apesar de ser considerado uma interação mutualística, não se caracteriza por não haver especificidade e reciprocidade, ou seja, não há evidência de que ambas as espécies dependam uma da outra para sua coevolução. Então, a dispersão parece mais como um resultado de uma seleção pelas formigas em geral, e não de uma coevolução de plantas e formigas específicas. Meu nome é Larissa Delara e eu vou falar sobre a herbivoria. A herbivoria é uma relação interespecífica que acontece entre as plantas e os insetos, onde os insetos se alimentam dos tecidos vivos dessas plantas. Pode ocorrer por mastigação de folhas, sucção de seiva, predação de sementes, formação de galerias nos tecidos vivos, indução a galhas. São várias as formas que esses insetos têm. O crescimento e a quantidade desses insetos herbívoros vai depender do valor nutricional, do estado nutricional do tecido que ele se alimentou. A quantidade de danos também vai depender do valor nutricional, porque, por exemplo, se o inseto se alimentou com um tecido de baixo valor nutricional, consequentemente ele vai precisar de uma maior quantidade para suprir a necessidade dele, e dessa forma os danos causados vão ser maiores. Um tecido que tem maior valor nutricional também vai ter a melhor defesa. Os insetos eles vêm tendo dificuldades nessa alimentação porque as plantas elas recebem uma dieta subótima vindo do material vegetal e também devido às suas defesas que andam evoluindo. Os endosimbiontes bacterianos eles têm um papel importante na nutrição desses insetos porque eles transformam os aminoácidos não essenciais em essenciais. Dessa forma, eles têm um papel crucial para esses insetos. Os insetos eles podem ser definidos de acordo com o número de táxons de plantas que eles utilizam. Por exemplo, podem ser monófagos, que como exemplo a gente tem as vespas cinípedas, que são himenópteras. Bom, eles utilizam apenas um táxon de plantas e são especialistas.
Podem ser oligófagos, que é o exemplo da borboleta monarca, que é uma lepidóptera, que eles se alimentam de poucos táxons de plantas, mas mais do que os monófagos. E podem ser polífagos, que se alimentam de diversos táxons de plantas, que é o exemplo da mariposa cigana, que também é uma lepidóptera, que nesse caso eles são generalistas. As plantas, elas têm diversos mecanismos de defesa, entre eles físicos e químicos. Os físicos podem ser espinhos, pubescentes de caules e folhas, esclerênquima no tecido das folhas, sílica, o formato da folha também. E os químicos são os compostos vegetais secundários, também chamados de aleloquímicos ou fitoquímicos nocivos, que eles vão ser variáveis, os níveis deles conforme as variações genéticas, ou com a indução do ambiente. Os compostos vegetais secundários, eles têm o intuito, de uma maneira comportamental, de afastar os insetos, de inibir a alimentação e a ovoposição deles. E de uma forma fisiológica, de diminuir o conteúdo nutricional do alimento, do tecido que ele vai se alimentar. Podem ser qualitativos e quantitativos. Os qualitativos, uma baixa quantidade já vai ter uma ação efetivada. E os quantitativos vai precisar de uma quantia elevada para efetivar a ação. Só que em alguns casos, eles podem ter, a ação deles pode acabar aproximando, ao invés de afastar insetos. Tem alguns insetos que eles são especializados em se alimentar de plantas particulares, que têm um ou mais vegetais secundários. E nesse caso, a ação pode ser de fagoestimulante. A taxa de herbivoria vai ser associada às defesas químicas das plantas individuais, da natureza e os recursos que a natureza disponibiliza. Defesas constitutivas são defesas contínuas, ao menos para insetos não adaptados. E as defesas induzidas são aquelas que vai acarretar a ação dos insetos, os danos vão acarretar em mudanças químicas, que vão acabar sendo benéficas para essas plantas, vão servir como defesas. Aqui a gente tem um exemplo dos tipos de ação que os insetos podem ter, por exemplo, um besouro em uma folha mastigada, minas em uma folha, perfuração em um milho, sucção de seiva e galhas em formação no formato de feijões. Bom, me chamo Êndico Oliveira da Luz e eu vou falar um pouco sobre plantas insetívoras. Elas vivem em locais onde o solo apresenta pouco nutrientes, principalmente fosfato e nitrato, mas em virtude dessa sua deficiência, as plantas apresentam importantes mecanismos que auxiliem na sua complementação nutricional. Digamos que elas podem capturar seres vivos, mas é fundamental destacar que elas não fazem uma captura ativa, mas sim elas fazem certas armadilhas para os animais chegarem perto de si, assim podendo capturá-los. O seu processo digestivo se semelha muito ao dos seres vivos. A grande diferença está no tempo que se leva para a digestão ser completa nas plantas. Para se reproduzir, as plantas se utilizam de sementes e também de polinização. No caso de essas plantas serem cultivadas, se utiliza-se os métodos in aqua e leach cut. Bom, atualmente tem-se o conhecimento aproximadamente mais de 600 espécies de plantas insetívoras no planeta. Mas entre elas existem 4 famílias principais de plantas, que é a Droseraceae, a Nepenthaceae, a Sarraceniaceae e a Lenticulaceae. Bom, agora vou dizer algumas mais conhecidas entre cada família. Essa é a Dionaceae, que pertence à família das Droseraceae. Ela é conhecida como a Vênus papamoscas. Esse nome vem devido à sua principal alimentação, bem derivada das moscas.
A Drosera. Ela também é da família das Droseraceae. Ela possui certos tentáculos, podemos dizer tentáculos, com seja pegajosa nas pontas para poder capturar suas, digamos que, vítimas. A Saracenia, ela é da família das Saraceniaceae. Ela tem um formato mais alongado, podemos dizer, suas folhas se fecham formando um copo, onde nessa base desse copo possui o suco gástrico, onde suas, podemos dizer, vítimas vão cair, e assim ela vai poder digerir essas suas presas. As nefentes. Pode-se dizer que é igual às saracênias, mas a diferença é que as nefentes pertencem à família das nefentências. Ela também dispõe um formato, digamos, de copo, onde na sua base possui seu suco gástrico. A diferença é que nessas aí, essa folha de cima pode fechar, assim fazendo como se fosse uma função de uma tampa. Dentre essas plantas existem alguns tipos de armadilha. A armadilha de sucção, onde elas possuem uma pequena entrada rodeada por gatilhos, que quando estimulados pela presa, elas promovem a abertura da entrada, assim fazendo a caída das suas presas. A armadilha do tipo assídios, as folhas elas são especializadas, inchadas e ocas, digamos como se fossem umas urnas. Elas possuem uma entrada no topo e o líquido digestivo no interior. Quando a sua presa entrar, assim ela vai ser digerida. A armadilha de folha colante é onde ela possui certas, digamos, glândulas que vão soltar seivas na superfície da folha, aonde a sua presa vai acabar sendo colada na folha, assim a planta podendo digerir. E a armadilha indejal, mais conhecida devido ser mais das Dionácea, ela é uma folha separada em duas partes, onde possui gatilhos dentro do seu interior, que quando a presa entrar no meio dessas folhas, o gatilho vai ser ativado, assim essas duas folhas fechando, como de uma forma, digamos, de uma mandíbula, fechando em menos de um segundo, assim podendo capturar a presa, a esmagando e começando o processo digestivo. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.